sejam bem-vindos a mais um vídeo. No canal Mais Um Vídeo. Galera, Demolidor Renascido é uma das maiores decepções de 2025. Eu cheguei a uma conclusão. Tudo que está sendo criado hoje em dia é uma bosta. É uma decepção. Tudo que estão recriando é uma bosta. E tudo que estão remasterizando ou remake é uma bosta, cara. Tá tudo ficando ruim. Sabe qual é o problema? É porque tudo é rei. Nada é original praticamente, entendeu? Verdade. É difícil, cara. Bom, de qual canal? Viajante Galáctico. Biel Maximov. Bora pro vídeo. Salve o tricolor paulista. Demolidor, aquela que é considerada por muitos e por mim também como a melhor série live action de super-herói já feita, retornou após 7 longos anos. E infelizmente ela voltou decepcionando todo mundo. Marvel... Calma aí, né? São 7 anos, gente. O elenco, tá todo mundo diferente, não tem o que fazer. Não vai ser a mesma coisa. 2025 e decepção. Quem imaginaria, não é? Realmente. Vamos falar hoje do grande banho de água fria que foi Demolidor Renascido. E lembrando que o vídeo vai ter spoilers, então fique esperto. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal. Gente, eu não fiquei impactado com o alerta de spoiler, porque eu não sei nada de Demolidor. Eu só sei que ele é cego. Mas eu não sou muito familiarizado com Demolidor. Ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e hoje eu tô desanimado pra caramba, meu Deus do céu. Eu sou simplesmente apaixonado pela série do Demolidor. Ela foi produzida no auge do MCU, numa LGK10 Guerreiro. apaixonado pela série do Demolidor. Ela foi produzida no auge do MCU, numa época em que tanto a Marvel quanto a Netflix de fato se preocupavam em entregar um bom conteúdo pra sua audiência. Lembra daquela época que quando uma adaptação da Netflix era anunciada, você não ficava com o cu na mão? Então, bons tempos que nunca mais irão voltar. Só que é o seguinte... Por mais que eu ame a série original e toda a lore que foi montada com esses personagens, eu não tava nem um pouco animado pra Demolidor Renascido. Não só pela péssima fase que a Marvel vem passando nos últimos anos, mas principalmente pelos problemas de produção que essa série enfrentou. Pra quem não tá ligado, ela foi anunciada lá em 2022, quando o Demolidor fez uma participação naquela série desgraçada da Mulher Hulk. Realmente foi anunciado que Demolidor Renascido teria 18 episódios igual uma série datada dos anos 2000. Ela seria uma série de advogado focada bem mais no Matt Murdock resolvendo casos em tribunais do que de fato nele sendo Demolidor e metendo a porrada em bandido vagabundo. Até a Karen e o Fog, que dividem o protagonismo com o Demolidor na série original, eles mal apareceriam nessa série. Inclusive tem boatos de que eles nem seriam mencionados. Vamos matar agora. É claro que essas informações acabaram vazando pro público e todo mundo ficou muito puto. Em 2023, enquanto a série era filmada, tivemos a greve dos roteiristas, então a produção teve que ser paralisada. E a Marvel aproveitou essa ocasião pra dar uma reavaliada no projeto. E aí eles viram que a série realmente tava uma merda, não tinha nada a ver com as 3 temporadas da Netflix. E aí a Marvel chutou toda a equipe de produção que estava trabalhando em Demolidor Renascido e adiou o projeto para que eles pudessem fazer regravações pesadas, pudessem alterar o roteiro e mudar o curso do projeto, porém aproveitando muito das ideias do projeto original e muito do material que já tava gravado. Burro, infeliz, burro! Eu não tava nem um pouco animado pra esse projeto, pois eu tava sentindo que ele seria mais um caso de história Frankenstein, com um roteiro mais remendado do que a roupa do Chaves. E pra minha tristeza, eu realmente tava certo. Em Demolidor Renascido, após o Fog ser brutalmente assassinado na sua frente, Matt Murdock desiste da vida de super-herói e passa a combater o crime usando apenas as suas habilidades como advogado. Só que quando Wilson Fisk, o rei do crime, se torna o mais novo prefeito de Nova York, com a promessa de acabar com os vigilantes que existem na cidade, Matt fica com a pulga atrás da orelha tentando entender quais são as reais intenções do seu eterno arqui-inimigo. Será que o Fisk realmente é uma pessoa mudada ou ele continua sendo o rei do crime? Esse é o grande dilema de Demolidor Renascido. Vamos lá, isso aqui é a pior coisa já produzida pela Marvel, material horroroso, inassistível, ofensivo pra quem é fã do Demolidor? Não, ele não é. É uma série medíocre com alguns bons momentos. Só que quando a gente pega esse material e compara ele com a série original...
Amigo, não dá. O sentimento de frustração com o Demolidor Renascido, que é uma sequência da série da Netflix, é inevitável. Na minha visão, o que mais estragou essa primeira temporada foi eles terem reaproveitado tramas da ideia original da produção dessa série, ao invés de realmente terem jogado tudo no lixo e fazerem uma outra história completamente do zero. Primeiro, o aspecto Frankenstein, que eu comentei anteriormente. Como vocês sabem, essa série originalmente deveria ser uma série de advogado com aquela famosa fórmula de o caso da semana. Isso fica muito evidente nos primeiros 5 episódios, onde cada um deles possui um caso isolado pro Matt Murdock ter que resolver. Só que como essa ideia de caso da semana foi descartada, mas a Disney reaproveitou o material que já estava gravado, você percebe que o roteiro tenta fazer um esforço pra tentar colar esses casinhos da semana com os eventos da história principal, que é o Fisk sendo prefeito de Nova York. E repare bem que eu não falei ligar, e sim colar, porque são tramas que não possuem nenhuma conexão narrativa, mas como aquele arco existe, o roteiro tenta se virar pra fazer com que aquele arco faça sentido pro contexto da história e não passe a sensação de que aquilo tudo foi uma grande perda de tempo, um filler, uma encheção de linguiça. Pega, por exemplo, o arco do Tigre Branco. Chato pra caralho. Onde ele foi tentar salvar um cara de levar uma surra de uma dupla de policiais mega suspeitos e um dos policiais acaba morrendo num acidente, enquanto que o outro que sobreviveu inventa toda uma história pra jogar o Tigre Branco na cadeia e o Matt tem que provar que o Tigre Branco é inocente. Esse arco ele toma um total de 2 episódios inteiros da temporada, que ao todo tem 9. E ele é um arco completamente avulso na história. Nenhum dos personagens inseridos nessa trama possuem alguma conexão com Fisk, Muse ou com o núcleo central da primeira temporada que acabou desencadeando esse evento. Não, é só a história de um vigilante que tentou impedir que 2 policiais aleatórios espancassem um outro cara que também é aleatório. E aí a gambiarra que o roteiro usa pra tentar colar esse arco na história principal da temporada é transformar alguns dos policiais envolvidos nessa treta em membros da milícia pessoal do Wilson Fisk na reta final da temporada e também em usar a sobrinha do Tigre Branco como engrenagem do roteiro para termos o primeiro encontro entre o Demolidor e o Muse no episódio 6. Fora isso, esse arco não serve pra absolutamente nada. É só o caso da semana que o roteiro tenta grudar artificialmente na trama principal. E esse é só um exemplo. Os primeiros 5 episódios de Demolidor possuem tramas episódicas que não encaixam e nem avançam a história principal. Eles sequer possuem o mesmo tom. Pega, por exemplo, o episódio 5 e compara ele com o episódio 9. De um lado temos um episódio tenso, sombrio e com uma atmosfera pesada. Algo muito parecido com o clima da série da Netflix. Agora do outro lado... Bom, a gente tem isso aí, ó. Essa aqui é ela. Um Funko personalizado em sua homenagem. É verdade. Você não pode ver. Essa série é um baita Frankenstein, mas se você acha que esse é o único problema do roteiro, você está redondamente enganado. Não só temos tramas desconexas e conflitos de tom, como também temos um roteiro que traz sim boas ideias, mas uma execução bem meia boca, ou tramas que até ajudam no desenvolvimento da história, mas que são ridiculamente arrastadas. E sim, eu tô falando do arco do Wilson Fisk corno. Eu vi muita gente xingando essa trama na época porque... Pô, que absurdo, o rei do crime jamais seria corno. Sendo que... Irmão... Essa é uma baita ideia legal. Esse cheirador de cocaína. Tirando a parte da piada, irmão, você já parou pra imaginar como eu... Inscrito me xingando. Cheirador de cocaína. Tirando a parte da piada, irmão, você já parou pra imaginar como Wilson Fisk reagiria a uma ponta? A uma guampa? Me fala aí, seu merda. Você vai querer ser corninho de todo jeito? Vai? Você vai! Nossa, tá ligado? E eu curti a ideia que tiveram. Todo aquele lance do rei do crime prender o urso da Vanessa numa cadeia particular, torturar o cara psicologicamente, torturar a Vanessa psicologicamente, depois meter a porrada no urso e pedir pra Vanessa matar o cara. Velho, é uma ideia de arco que eu particularmente acho bem interessante. Só que é aquela história, a ideia é boa, mas a execução é muito fraca. O roteiro pega essa trama que é relevante e que tem sim importância na reta final da temporada e transforma ela numa mera subtrama chata pra caramba do Wilson e da Vanessa fazendo terapia de casal, ao invés de desenvolver o conflito psicológico desses personagens naquela situação. No caso da Vanessa, do rei do crime e do amante que acaba sendo a real vítima naquela história toda. E pior, se essa trama fosse bem escrita, ela teria no máximo uns 5 episódios, que é o tempo necessário pra você contar esse tipo de história. Mas não, Demolidor Renascido pega esse arco,
e estica ele até o penúltimo episódio da série. Fica tão cansativo de acompanhar que você comemora quando a Vanessa mata o urso, porque você nunca mais vai ter que ver Vanessa e Wilson Fisk fazendo terapia de casal. Cara, é muito mal desenvolvido e é muito arrastado. Pra falar a verdade, galera, a história principal... Isso tá me lembrando bastante a série Dexter que eu tô assistindo. Tipo, cada vez tem o caso da semana, entendeu? Acho que a série dos anos 2000 é assim, mano. É semanal, tá ligado? Tinha que fazer coisas semanais. E tem a história principal e tem os casos, entendeu? Sim. Só que, pô, Dexter, realmente, todos os casos vão se casando, entendeu? É uma coisa bem construída, entendeu? Você não precisa ficar olhando pra tela, você pode jogar FIFA e escutar. Porque a série é simples de entender, tá ligado? Mas é gostoso de assistir, é gostoso. É um entretenimento, entendeu? O pau dessa temporada só começa a andar realmente no episódio 6, que é o episódio em que o Muzzy, o serial killer que foi vendido como o grande vilão da temporada, é introduzido. A partir desse episódio, as engrenagens que realmente importam pra história começam a se mover. O Fisk começa a criar medidas pra combater os vigilantes, ele cria a sua milícia pra caçar esses caras, ele começa a se organizar pra executar um projeto envolvendo um porto, onde ele vai desenvolver um grande esquema de corrupção no final da temporada. Matt Murdock volta a ser Demolidor. Sim, demora 6 episódios pro Matt voltar a ser o Demolidor. Caralho, que merda. O Muzzy finalmente começa a atacar. A temporada só começa a andar no 6º episódio. Uma pena que a temporada tenha 9. Ou seja, temos 5 episódios de absolutamente nada. E quando a história finalmente começa a ser contada, nós não temos tempo suficiente para desenvolvê-la como se deve. Então tudo é muito atropelado. O Muzzy, que, né, o grande vilão da temporada, ele dura 2 episódios. Sem brincadeira, ele aparece no episódio 6 e morre no episódio 7, é patético. E as cenas em que ele aparece nem são tão surpreendentes assim. A verdade é que eu tinha muito mais medo do Wesley lá na primeira temporada do que desse cara. Tem também a milícia do Fisk, que os caras aparecem em um episódio, no episódio seguinte já tá vagabundo. Meu Deus, esses caras são muito truculentos, eles não perdoam ninguém, brutalidade policial. Sendo que a série não mostra esses caras fazendo absolutamente nada. Demolidor Renascido, assim como o live action da Branca de Neve, aplica o famoso artifício do falaram e quer que você compre a ideia de que esses caras que trabalham pro Fisk, mas que são fanboys do Justiceiro, são uma baita ameaça pro povo de Nova York, sendo que... Não, eles não são uma ameaça, eles são completos patetas. Dá uma ligada, por exemplo, nessa cena de um desses milicianos que tá vigiando o Justiceiro que tá preso. É uma honra te conhecer. Obrigado, Anthony. Ah, vai tomar no meio do seu QI 82 do caralho. Inclusive, eu acho incrível como nesse episódio, o Rei do Crime, na primeira oportunidade que ele tem, ele manda matar o Demolidor, que é uma ameaça à prefeitura dele, mas quando ele pega o Justiceiro, que é uma ameaça 10 mil vezes maior do que o Demolidor, ele só manda prender o cara. Realmente, o roteiro de Demolidor Renascido é um negócio maravilhoso. E quando falamos de personagens, é aí que a série degringola de vez. Lembra que eu falei que inicialmente o Fogg e a Karen sequer seriam mencionados nessa série? Então, com a regravação, a Disney resolveu explicar a ausência do Fogg e da Karen na temporada. O Fogg foi morto pelo mercenário e a Karen não tá falando com o Matt. Inclusive, os primeiros 15 minutos de Demolidor Renascido é cinema, tá? É um baita plano sequência de ação com o Demolidor e mercenário caindo na porrada, a Karen tentando reanimar o Fogg, o Demolidor explodindo de raiva e tentando matar o mercenário. Cara, esse começo é um grande clickbait. Você acha que a série vai trabalhar o luto do Matt, seus traumas por não ter conseguido salvar o Fogg, ter perdido a amizade com a Karen, o Demolidor se remoendo por ter quebrado seu código de nunca matar um ser humano. Ele não matou, mas ele quase conseguiu, ele tentou matar o mercenário, mas não. Nada de ser trabalhado com a devida seriedade. Nem o lado católico do Demolidor é bem trabalhado aqui, cara. E sem brincadeira, todos os bons momentos do Matt na temporada ou são em cenas de ação, que a propósito nem são tão boas assim, ou são em momentos em que ele interage com os personagens da coreografia básica. Série original da Netflix. A maioria das interações com o Justiceiro são muito boas. Aquele primeiro encontro que eles têm, onde o Matt desabafa com o Frank todas as suas frustrações, na minha opinião, é a melhor cena da temporada. Matt interagindo com os personagens clássicos, show, é bem legal. Agora o Matt interagindo com os personagens introduzidos nessa série,
Minha nossa senhora, mano. Vontade de chorar e morrer. Os caras chutaram a Karen e o Fog pra colocarem essa advogada e essa psicóloga chata pra cacete. Pô, Irmão, ele ficou com todos psicólogo. os personagens apresentados em Demolidor Renascido, sem exceção, são um porre. Todos eles têm o mesmo carisma que um tamanduá. E alguns deles fazem de tudo pra serem as pessoas mais insuportáveis do mundo. Não à toa, no último episódio, a Marvel, a fim de consertar essa cagada, trouxe todo mundo de volta. Karen, Justiceiro, Mercenário, todo mundo voltou. Ainda bem. O Rei do Crime... ele só é o Wilson Fisk raiz mesmo a partir do episódio 4 e olhe lá. Nem dá pra falar tanto do Fisk, pois tirando o arco dele acabando com a vida do cara que degustou a mulher dele, e depois de ter dado um fatality naquele outro maluco lá, ele não fez muita coisa que vale a pena ser comentada. Então eu nem vou falar tanto dele. Caraca, velho. Demolidor Renascido é muito fraco. A sensação que eu tive assistindo isso é que a temporada anda e a história não sai do lugar. Tanto é que a primeira temporada nem teve um desfecho, tá ligado? O último episódio nem parece com o season finale, pra falar a verdade. O roteiro é uma colcha de retalhos, mal escrita e desinteressante. Até temos algumas boas ideias e alguns bons momentos, mas no geral a série é bem monótona. Eu dou nota 5 e com muita boa vontade, pra falar a verdade. Nota E 5 olha tá lá. no ar. Bom, eu não assisti Demolidor, mas eu conheço, né, um pouco da história, sei do que se trata, pá, pô, quem não conhece, né? Cara, do que eu posso falar é do que eu vi aí das cenas e também do que ele falou. As cenas de ação são bem zoadas. Tipo assim, cara, continuar uma história é fácil. É o caminho mais fácil do que criar outra coisa. É como você falou, hoje em dia é cheio de remake, de remaster. Por quê? Porque, mano, parece que a criatividade do povo tá acabando. Acabou. Acho que acabou, não tem mais pra onde fazer. ir, tá ligado? Então, tá indo pra isso, ou então é mais do mesmo. Esse vídeo me fez lembrar, pô, a série tem... Ela terminou, né? Ela foi lá em 2015, 2016. E, cara, essa safra de séries da Netflix de 2015 e 2016 eram muito boas, cara. Tipo, o pessoal falou mal de Luke Cage, mas todas as referências afro-americanas, tipo assim, o Harlem, o bairro, tudo mais, o próprio Luke Cage, a trilha sonora com rap dos anos 90, Luke Cage é sensacional. Mas a minha melhor série, na minha opinião, foi do Justiceiro. Nossa senhora, é maravilhoso o Justiceiro. Demolidor eu não vi, mas a Disney tentou, né? É. A Disney tentou, pelo menos ela tentou, né? Mas... Cara, Netflix... Será que de 5, se não tivessem refeito, regravado, cairia pra 4? Não sei. Bom, comenta aí se você assistiu Demolidor, cara, se você gosta de Demolidor e se essa série realmente ficou meia boca, tá ligado? É isso, até a próxima. Tchau. Yeah.